Hérnia de disco, bico de papagaio, dores nas costas, isso tem cura com a quiropraxia. E o Dr. Volney Haas Jr., ele vai mostrar para nós como funciona essa prática, como funciona este método da quiropraxia. Olá, Elias, é um prazer estar aqui com vocês no Casa da Luta. Eu sou o Dr. Volney Haas Jr., sou quiropraxista. E hoje nós vamos falar então sobre a quiropraxia e os benefícios da quiropraxia para todos os esportistas e principalmente para os lutadores também. Bom, quando nós falamos de quiropraxia, nós não podemos esquecer da coluna vertebral. Então a quiropraxia está totalmente ligada à coluna vertebral. Primeiro, o que é a quiropraxia? Essa coisa com esse nome estranho, né? Que é muito utilizado nos países de primeiro mundo e no Brasil também vem se tornando algo comum entre os atletas. A quiropraxia, ela é uma profissão na área da saúde que está focada no cuidado da coluna vertebral. Ok? Então, para nós falarmos de quiropraxia, nós temos que entender um pouquinho sobre a coluna também. Essa daqui é a nossa coluna vertebral. Ela é formada por 24 vértebras, são 24 ossos empilhados um em cima do outro. Entre esses ossos nós temos os discos intervertebrais, que são os responsáveis por amortecer o peso do corpo. São justamente neles que ocorrem as hérnias de disco. Atrás dos ossos da coluna nós temos pares de nervos, que são esses amarelinhos aqui. E no centro da coluna, a medula espinhal, que é esse tubo mais grosso aqui no centro. A medula e os nervos, eles têm a função de conectar o nosso cérebro com todos os órgãos, tecidos e células do nosso corpo. E o normal é que a nossa coluna esteja alinhada e protegendo a medula e os nervos. Se a coluna está alinhadinha, a medula e os nervos estão livres, o nosso corpo vai funcionar em perfeito estado. O que muitas vezes acontece que acaba afetando o nosso sistema nervoso, o nosso corpo, e com isso vem as dores na coluna, dores musculares, dores articulares, são o que nós chamamos de subluxação vertebral. O que seria subluxação vertebral? Subluxação vertebral é um nome elegante para dizer que alguns desses ossinhos da coluna acabaram saindo fora de posição. Vai ocorrer um pequeno desalinhamento nos ossos e isso vai gerar uma pressão sobre os nervos da coluna. Com isso, nós vamos ter mau funcionamento no corpo e, segundo, vamos ter muita dor. Dor, restrição de movimento, perda de mobilidade e muitas vezes dificuldade de fazer alguns exercícios. Ok? Na maioria das pessoas, quando tem dor, o que elas fazem? Tomam os famosos medicamentos, comprimidos, injeções. No entanto, quando nós temos problemas na coluna, 90% desses problemas são causados por problemas mecânicos, ossos fora do lugar. Não adianta eu tomar medicamento, porque esses ossinhos vão continuar fora de posição. Então, o quiropraxista é um profissional graduado que estuda durante 5 anos para justamente realinhar esses ossos. O trabalho do quiropraxista é colocar esses ossos de volta no lugar, com a intenção de liberar os nervos e aumentar o potencial de funcionamento do nosso corpo. Como que a quiropraxia vem ajudando os atletas? Hoje em dia nós temos inúmeros atletas de elite, de ponta, que são adeptos ao tratamento quiroprático. Um deles é o Anderson Silva, outro o Usain Bolt, que é o homem mais rápido do mundo. Nós temos a seleção brasileira que utiliza. Temos times de futebol, quase todos os times europeus têm quiropraxistas junto com a sua equipe. E por aí nós temos o Cigano, temos muitos atletas, tanto os lutadores quanto atletas em geral que utilizam da quiropraxia. E não apenas para atletas de elite, como também para atletas amadores, a quiropraxia ajudaria muito. Como que a quiropraxia poderia ajudar? Ela ajudaria com a mobilidade, aumentaríamos os movimentos. Nós também ajudaríamos muito na prevenção dos problemas, porque os esportes, quando são feitos com uma determinada frequência, isso vai gerar um desgaste no nosso organismo e também no corpo. E esse desgaste pode e muito afetar a nossa coluna. Por quê? Porque esses desalinhamentos, eles são causados por 4 motivos. O primeiro deles, quedas. E você que é esportista, que está nos vendo, sabe muito disso. Quantas quedas você tem durante o dia? Então essas quedas vão fazer com que os ossos da coluna saiam fora do lugar. Má postura. Às vezes durante o trabalho, durante o próprio exercício, nós podemos ter algumas posturas inadequadas, devido a acidentes e o próprio estresse. Esses 4 fatores fazem com que os ossos da coluna saiam fora de posição
e ao sair fora de posição, pressionem os nervos e venham todos os problemas e os desgastes na coluna. Além desses desalinhamentos, o que a quiropraxia pode ajudar? Pode ajudar muito em casos de hérnia de disco também. O que seria hérnia de disco? Seria, devido a um desalinhamento ósseo, nós vamos ter mais peso de um lado da coluna do que outro. Vai haver um desequilíbrio no peso, a pressão mais de um lado que o outro vai gerar o quê? Fazer com que esse disco ele saia. Essa saída do disco intervertebral, essa herniação, vai gerar uma pressão constante sobre o nervo. Isso vai nos gerar cãibra, adormecimento, perda de força, perda de sensibilidade e muitos outros problemas. Então a quiropraxia vem a corrigir e a prevenir essas hérnias de disco também. Além disso, o quiropraxista também vai trabalhar muito com a questão postural. Nós vamos também passar certas recomendações e dicas, como o atleta pode cuidar da postura, como fazer alguns exercícios físicos sem que isso gere dano na coluna vertebral. Vamos também passar algumas orientações em relação à ingestão de água, alimentos adequados e tudo isso para prevenir e para que o atleta tenha uma boa saúde e que esteja dando o seu máximo potencial durante os exercícios, durante os treinos e até mesmo durante as competições. Então, é um prazer estar com vocês. Qualquer dúvidas que vocês tenham, temos também algumas dicas no nosso site, que é www.colunaemmovimento.com.br, www.colunaemmovimento.com.br. Lá nós temos depoimentos de muitos atletas que fazem tratamento quiroprático e muitas dicas também. É um prazer estar com vocês. A Clínica Coluna em Movimento está em Goiânia, na Avenida T2, número 540. O telefone lá é o 3932-3222. E nós também estamos em Anápolis, no bairro Jundiaí. Estamos na Avenida Santos Dumont, 1220. O telefone é o 3706-3202. 3706-3202. Eu sou o Volney e é um prazer estar aqui com vocês. E o Dr. Volney Haas Júnior volta na semana que vem para mostrar na prática sobre quiropraxia. Então vamos voltar lá para a Clínica Coluna em Movimento com o Dr. Volney Haas, ele que vai continuar com essa matéria sensacional da semana passada. Olá pessoal, estamos uma vez mais aqui falando sobre a quiropraxia e dando continuidade a respeito do cuidado da coluna vertebral. Para você que é atleta ou praticante de esportes, é muito importante saber como que a nossa coluna está interligando o nosso cérebro com o nosso corpo. Então, para nós darmos continuidade, para que fique isso muito claro a todos os atletas e todas as pessoas que estão nos observando, vamos ver isso aqui nesse quadro. O nosso cérebro, ele é como se fosse o nosso motor principal. Ele produz toda a energia do nosso corpo e todos os comandos ele vai produzir ao 100%. Essa energia tem que chegar a todos os órgãos, tecidos e células do nosso corpo. Então a energia que é produzida ao 100% desce através da medula, vai sair pelos nervos e vir ao coração, ao pulmão, ao estômago, ao fígado, aos intestinos, aos órgãos reprodutores e tem que chegar ao 100%. Visto isso, é muito importante nós termos a nossa coluna alinhada. O alinhamento da coluna é muito importante para que não haja interferência no nosso sistema nervoso e que também nós tenhamos nenhuma doença, nenhuma enfermidade afetando os nossos órgãos do nosso corpo. Ok? Neste quadro, então, nós vamos ver o que? A distribuição sensitiva e motora do nosso corpo. Toda a sensibilidade e movimento que é distribuída para todo o nosso organismo está relacionada a esse quadro. Para que nós tenhamos movimentos nas mãos, nos braços, nas pernas, a energia tem que ser produzida no nosso cérebro. Os impulsos nervosos saem ao 100%, vão percorrer a medula espinhal. Da parte baixa da coluna saem os nervos que vêm para as pernas. Então aqui vai sair o nervo ciático, que é um nervo muito famoso, que muitas pessoas conhecem, que inclusive muitas vezes causa problema, porque quando nós temos problemas na região lombar, na parte baixa da coluna, sentimos cãibra, adormecimento, perda de força, perda de sensibilidade para as pernas, porque justamente vai acabar comprometendo e comprimindo os nervos da região lombar. Da mesma forma, quando temos problemas na região cervical, no pescoço, podemos ter cãibras, adormecimento, perda de força, perda de sensibilidade para ombros, braços até as mãos. Da parte superior do pescoço, vão a energia para a cabeça, olhos e ouvidos. Da região dorsal, vai para todo o dorso e tórax. Então é muito importante que uma pessoa vista de costas
a coluna esteja totalmente reta, alinhada, os ombros alinhados, cintura alinhada, os pés alinhados e que nós tenhamos o mesmo peso de ambos os lados da perna. Logo nós vamos mostrar então para vocês o primeiro procedimento de quiropraxia, como é feito o ajuste quiroprático, que é quando nós realinhamos os ossos da coluna, e vamos mostrar também a avaliação, onde o paciente é colocado em duas balanças. Nós queremos ver o peso dele igual de ambos os lados, para mostrar o equilíbrio do corpo. Então, vamos lá, me acompanhe. Bom, pessoal, então agora o que nós estamos vendo aqui? Inicialmente nós estamos colocando o paciente sobre as balanças, e é muito importante que o peso de ambos os lados estejam igual. Isso vai nos indicar que o paciente está com a coluna alinhada. É importante nós avaliarmos os ombros do paciente, avaliarmos o alinhamento da pelve e avaliarmos também o alinhamento dos joelhos e do corpo todo do paciente. Então, nesse momento, o que estamos fazendo é justamente essa primeira avaliação. Agora vamos passar para o ajuste quiroprático. No ajuste, inicialmente o paciente vai estar deitado de barriga para baixo, nós vamos avaliar o comprimento das pernas. O quiropraxista vai fazer uma palpação em toda a coluna, onde nós estamos buscando a mobilidade. Nós queremos ver os ossos da coluna, todos eles com um determinado movimento e também alinhados uns aos outros. Virar o paciente de lado e vamos fazer um ajuste lombar. Então, agora vamos virar para o outro lado, vamos ajustar agora a pelve do paciente. Ok? Não precisem se assustar porque esses barulhos são comuns, quando os ossos estão voltando para a sua posição normal, acaba havendo uma expansão de gás e nós escutamos esses estralos. Nesse momento nós vamos ajustar então a região dorsal do paciente, que é o meio das costas. Novamente escutamos alguns barulhinhos, mas pelo que vemos nosso amigo está muito bem aqui, cada vez com mais movimento. Agora vamos ajustar a região cervical, o pescoço. Vamos lá, o pescoço acaba estralando um pouquinho mais, porque é uma região que temos menos musculatura. Perfeito. Ok? Muito bem. Então, é isso que nós vemos então. O ajuste quiroprático é algo rápido, porém muito efetivo. Então, nosso paciente está novo, está com a coluna alinhada, os ombros alinhadinhos e está muito bem. Recomendamos o tratamento quiroprático a todos os atletas e todas as pessoas, não somente para quem tem dor na coluna, mas também para prevenção. Como nós escovamos os dentes todos os dias para não ter cáries, deveríamos cuidar da coluna para não ter desalinhamentos e dor na coluna. Uma vez mais, muito obrigado.